Se você sempre olhou para o Embraer KC-390 Millennium apenas como uma eficiente aeronave de transporte de tropas e cargas, prepare-se para mudar totalmente de perspectiva. Uma nova inovação tecnológica está prestes a transformar o maior avião militar projetado na América Latina em uma das plataformas de ataque de longo alcance, mais letais e flexíveis da região. Estamos falando da integração do míssil de cruzeiro Barracuda 500M. Com esse projeto, o Brasil ganha na prática uma frota de bombardeiros pesados, com capacidade de ataque cirúrgico, sem precisar comprar novos aviões de combate. Mas como essa tecnologia funciona? Quais as suas reais capacidades operacionais e táticas? E existe chance de uma produção nacional desse míssil? Iremos responder a todas essas perguntas e analisar os impactos geopolíticos desse avanço para a Força Aérea Brasileira. Se você é apaixonado por aviação militar, tecnologia de defesa e estratégia internacional, inscreva-se agora no canal Crise 360. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo e deixe o seu like. Vamos entender os detalhes desse projeto. O anúncio oficial dessa parceria entre a brasileira Embraer e a norte-americana Anduril Industries ocorreu durante o tradicional Farnborough International Air Show, na Inglaterra, chocando o setor de defesa. A proposta central é adaptar o míssil Barracuda 500M ao compartimento de carga do KC-390. Trata-se de um movimento estratégico inteligente para diversificar o uso do avião e transformar uma plataforma de logística em um vetor ofensivo. A Anduril Industries desenvolveu a família Barracuda com uma filosofia completamente disruptiva, se comparada aos mísseis de cruzeiro tradicionais. Armamentos renomados como o Tomahawk americano ou o JISSM possuem custos extremamente elevados, alcançando facilmente a casa dos milhões de dólares por unidade. Além disso, a produção dessas armas convencionais é lenta, altamente complexa e dependente de cadeias de suprimentos restritas. O Barracuda 500M rompe com esse paradigma. Ele foi projetado desde o início para ser produzido em larga escala e com custo drasticamente reduzido. A fabricante utiliza processos industriais modernos de montagem, incorporando componentes comerciais sempre que possível e adotando uma arquitetura aberta. Essa abordagem permite que forças armadas adquiram centenas ou até milhares de mísseis, sem comprometer de forma devastadora os seus orçamentos. Em termos de especificações técnicas, o Barracuda 500M entrega desempenho impressionante. Movido por um eficiente motor turbojato, ele alcança velocidades próximas a 926 km/h e possui um raio de alcance superior a 926 km. Sua ogiva carrega cerca de 45 kg de explosivos. Embora seja uma carga menor que a dos mísseis pesados, a proposta prioriza a extrema precisão do impacto em vez de apenas a destruição em massa por área. Essa munição de precisão foi desenhada para neutralizar alvos estratégicos específicos de alto valor, como postos de comando, radares de alerta antecipado, depósitos de munição, sistemas de defesa antiaérea, bases operacionais e infraestrutura crítica. Para garantir que o projétil atinja o objetivo sem interferências, a navegação combina sistemas inerciais, GPS com proteção anti-jamming e softwares autônomos adaptáveis, capazes de operar em ambientes saturados por guerra eletrônica. Além do modelo 500M, a família Barracuda conta com outras variantes modulares, variando de versões curtas para ataques táticos a modelos maiores focados em alcance estratégico. Essa modularidade traz imensas vantagens logísticas, pois permite utilizar a mesma base tecnológica, os mesmos sistemas de manutenção e o mesmo treinamento para diferentes tipos de missões, reduzindo drasticamente o custo operacional da Força Aérea ao longo dos anos. A grande sacada de engenharia está na forma como o KC-390 efetuará esses disparos. Lançar mísseis a partir de aeronaves de transporte sem alterar a estrutura das asas sempre foi um desafio. A solução adotada é o sistema de lançamento paletizado. Nele, os mísseis permanecem armazenados em módulos acoplados a paletes especiais, posicionados dentro do amplo compartimento de cargas do avião, sem a necessidade de modificações permanentes na fuselagem. Durante a missão, o KC-390 abre a sua rampa traseira em pleno voo e os módulos com os mísseis são ejetados com o auxílio de paraquedas de extração. Após saírem da aeronave de forma segura e controlada, os mísseis se separam do palete, acionam seus motores turbojato e seguem o percurso em direção aos alvos. Ao fim da operação, a rampa é fechada e o KC-390 pode imediatamente retornar às suas tarefas normais de transporte, evacuação médica ou reabastecimento. Esse conceito garante flexibilidade operacional total sem comprometer a assinatura aerodinâmica
térmica ou o perfil de detecção do avião no radar. Para um país de dimensões continentais como o Brasil, a capacidade de converter rapidamente aeronaves cargueiras em plataformas de ataque traz um ganho imenso de dissuasão militar. Combinando a autonomia do KC-390 aos 900 km de alcance do míssil, a FAB adquire um alcance estratégico sem precedentes. Isso significa que a Força Aérea Brasileira poderia efetuar ataques cirúrgicos contra alvos distantes, permanecendo totalmente dentro do espaço aéreo nacional ou em áreas protegidas. Esse fator reduz dramaticamente os riscos de expor a aeronave e a sua tripulação a sistemas pesados de defesa antiaérea inimigos. O adversário enfrentaria a dura tarefa de monitorar uma plataforma que pode decolar de pistas curtas ou não pavimentadas em qualquer canto do país. Outro ponto crucial é a tática de saturação de defesas aéreas. Lançar múltiplos mísseis em uma única missão sobrecarrega a capacidade de processamento e resposta das baterias antiaéreas inimigas, que possuem um limite de alvos que conseguem engajar ao mesmo tempo. Ao enviar uma salva coordenada de mísseis Barracuda, as chances de penetração no escudo defensivo do oponente aumentam significativamente, garantindo o cumprimento da missão com alta eficácia. A mobilidade do KC-390 reforça ainda mais essa vantagem. Por ser capaz de operar em pistas improvisadas de terra ou cascalho, a frota pode se dispersar rapidamente por diversas bases secundárias ao longo do território em momentos de crise. Essa imprevisibilidade impede que um inimigo realize ataques preventivos para neutralizar a nossa capacidade de retaliação, tornando o sistema de lançamento paletizado um trunfo defensivo extremamente resiliente. No setor industrial, essa cooperação entre a Embraer e a Anduril abre horizontes promissores. Se o programa avançar com o apoio das autoridades dos Estados Unidos, o Brasil poderá negociar etapas de montagem local, integração de sistemas eletrônicos e produção de componentes nacionais. Uma eventual transferência de tecnologia impulsionaria a nossa base industrial de defesa, gerando empregos de alta qualificação e diminuindo a dependência externa de suprimentos. No mercado global, essa novidade amplia o valor comercial do KC-390 Millennium, que já soma vendas para nações importantes da OTAN, como Portugal, Hungria e Holanda. A certificação de uma capacidade de ataque paletizado torna a aeronave ainda mais atraente para forças aéreas que buscam máxima versatilidade em um único vetor, competindo diretamente contra fabricantes tradicionais do mercado internacional com uma relação custo-benefício imbatível. É fundamental reforçar que o projeto entre o KC-390 e o míssil Barracuda 500 IMM continua em fase de desenvolvimento e passará por rigorosos testes antes da certificação e operacionalização final. Contudo, a visão estratégica por trás dessa integração já mostra o potencial do Brasil no cenário militar. Qual a sua opinião sobre transformar o KC-390 em bombardeiro? Deixe seu comentário. Inscreva-se no Crise 360. Ative as notificações e até o próximo vídeo.